Olá, sou William Miron, repórter do Broadcast Energia, e o programa Energia em Debate de hoje conversa com Brás Just. Ele é presidente da comercializadora Esfera Energias. Tudo bem, Brás? Tudo bem, William? Boa tarde, prazer falar com você. Obrigado pela oportunidade aí de bater esse papo, falar um pouco mais de mercado, falar um pouco da esfera. Muito bom para nós estar aqui. Legal, obrigado. Brás, agora em abril, né, começamos a transição para o período seco, e a gente começou essa transição com os reservatórios das hidrelétricas ainda sem se recuperarem completamente, né? Ao mesmo tempo que a carga parece estar um pouco mais equilibrada do que estava no ano passado nessa época. Como que você enxerga o cenário para preços, enfim, nessa temporada? A gente pode ter energia mais cara nesse ano? William, realmente o cenário de preços desse ano ele é um cenário que, a princípio, né, final de período úmido, né, início aí de período seco, né, estamos aí exatamente na transição desses dois períodos. O cenário realmente ele é um pouco preocupante, né? O período úmido 2020/21, ele não entregou um volume de recuperação de reservatórios que era esperado. Então, nós temos hoje reservatórios em níveis bastante preocupantes, né? Não preocupantes em termos de atendimento à carga, porém preocupantes em termos de estresse de preço. Então, a nossa expectativa é que nós tenhamos aí um período seco de bastante volatilidade e muito atrelado às chuvas de sul nesse começo, né? Então, a gente tem aí contribuição de norte, mas preponderantemente expectativas de chuvas de sul, que agora é o período de chuvas no subsistema sul. Então, espera-se um pouco mais de água lá e recuperação dos reservatórios de sul. O norte também contribuindo, porém agora já na curva descendente, né, de contribuição. As usinas do norte, que tem um regime muito típico, né, elas já começam a contribuir menos para o subsistema sudeste, que é onde nós temos a maior concentração da carga de energia do país. Uhum. Em termos de, então, assim, pensando conjunturalmente na estrutura hidrológica, nós estamos num momento complexo, complicado, bastante diferente do ano passado, Uhum. mais estressado. E aí, pensando na conjuntura de carga, a gente tem também um cenário bastante diferente do cenário do ano passado. Apesar de nós Uhum. estarmos aí vivendo um momento bastante complexo, complicado, relacionado a segunda onda, né, número de contaminações elevado, o índice de mortalidade bastante elevado. O ano passado, a carga de energia ela foi muito impactada pelo efeito China, né, porque a China foi o primeiro país afetado, e aí a cadeia produtiva do mundo inteiro foi abalada. Então, consequentemente, nós tivemos aí uma condição de redução de consumo provocada também pela desaceleração chinesa que veio antes da nossa, né? Isso também é atrelado àquele ponto de interrogação gigante, né? O que seria esse vírus, como seria essa pandemia, né? Então foi um momento onde a sociedade se retraiu muito, né? Em termos de expectativa, em termos de consumo. Então nós tivemos um baque muito maior no ano passado do que a gente tem visto esse ano. Apesar das restrições terem aumentado, né? A gente vê hoje uma condição de consumo muito mais impactada pelas oscilações de temperatura do que propriamente pelos apertos aí de mobilidade, isolamento social, que nós temos visto alguns estados, por exemplo, São Paulo, aí a gente acabou de sair daquela fase mais restritiva, né? Então, assim, a carga ela não sofreu muito com essa restrição. O que tem pegado muito esse ano é a oscilação de temperatura. A temperatura tem mexido muito com a carga energética do país, e com esse reservatório bastante ruim, né? Isso tem feito com que os preços se movimentem com muita volatilidade, e a onda dessa volatilidade, né, picos e vales, ela tem sido de uma frequência muito baixa. Então, a gente tem visto subidas e descidas constantes,
E a nossa crença é que o período seco ele vai ser um período impactado por essa grande volatilidade. Então, falar em preços baixos ou preços altos, a nossa expectativa é de preços mais altos, mas nós entendemos que, conjunturalmente, podemos ter momentos de preços baixos também, tá? Principalmente impactado pelas chuvas de sul. Então, a gente vai ter que acompanhar a conta-gotas aí esse período seco, mas é uma estrutura mais complexa do que a estrutura do ano passado, em termos de suprimento energético, tá? Uhum. Bom, na questão da carga dentro da operação da esfera, você tem notado alguma diferença em relação ao passado? Ela chegou a ficar menor aí em março, até agora nesse mês de abril, que a gente vê que teve algumas medidas de restrições para comércio, etc. Teve algum efeito? Não teve? Como que ficou para vocês? Legal. Logo que São Paulo decretou aquela fase mais rígida, né, do Plano São Paulo, nós tivemos uma semana, mais ou menos, depois do anúncio daquela restrição, nós tivemos sim uma redução de consumo provocada por essas medidas mais restritivas, principalmente cargas oriundas de comércio e setores de serviço. O ponto é que, naquele momento, coincidentemente, nós tivemos um período de bastante calor. Se você se lembrar, lá no início de abril, final de março, nós tivemos um período bem quente no Sudeste. E isso acabou compensando essa diminuição da carga de energia provocada pelas restrições. E a magnitude da restrição, o impacto da magnitude das restrições na carga, ele foi muito menor do que o impacto do aumento de temperatura. Para você ter uma ideia, essas oscilações que nós tivemos de temperatura, em torno de 3 a 4 graus de uma semana para outra, acabaram impactando em aumento ou redução de aproximadamente 5 gigas de consumo de energia, e esse consumo muito concentrado no Sudeste, que é o submercado mais demandante. Então, a gente pode dizer que as restrições elas acabaram passando despercebidas pelo setor elétrico, em função dessa conjuntura de temperaturas mais elevadas. Se nós compararmos com o consumo dos anos pregressos, óbvio, 2020 nós tínhamos lá um vale muito grande em abril, né, e depois um início de retomada. Então, se você comparar com 2020, o 2020 ele é um ano onde a gente tem uma dificuldade muito grande de comparação, justamente por aquela conjuntura inicial que eu falei, China, mais uma mobilização da sociedade muito grande em função das dúvidas do que seria essa pandemia. Mas se você comparar com os anos pregressos, 2019, 2018, a gente já está num patamar de normalidade de consumo. Tá? Então, isso considerando que nós tivemos entrada de novas fontes, principalmente as fontes renováveis, né, que entram na base do sistema, elas entram abatendo diretamente a carga. Então, isso nos faz concluir que o consumo ele está num patamar de normalidade para uma economia que não tem uma pujança muito grande nos últimos anos. Né? Em função de vários fatores, nós temos aí anos subsequentes de crescimento baixo ou recessão. Né? E isso impacta muito o PIB, ele impacta diretamente o consumo de energia no país. Então, o que eu posso te dizer é o seguinte, o 2020, dentro dos padrões de crescimento econômico que nós tivemos nos últimos anos, expurgado o ano de 2021, né? Nós estamos falando de 2021. Expurgado o ano de 2020, ele é um ano que atende à normalidade em termos de consumo de energia. Em resumo, a pandemia não tem impactado significativamente o consumo de energia do país. Consequentemente, o impacto dela para preços de energia de curto prazo e, consequentemente, para preços de energia, principalmente do A+1, do ano +1, né, ou seja, 2022, e do ano +2, 2023, tem sido muito baixo. Então, a conjuntura de falta de chuvas regulares e carga de energia muito impactada pela temperatura tem impactado muito mais o preço do que a própria pandemia. Então, a nossa expectativa é que nós tenhamos aí um 2021
dentro de padrões de normalidade, sendo muito, muito impactado pelos reservatórios baixos e pelas oscilações de temperatura anômalas dentro desse período que nós vamos ter agora de período seco e depois a retomada das chuvas ali em outubro e novembro. Certo. Em relação aos preços de maio, a gente já pode falar alguma coisa, fazer alguma aposta de como que ele vai ficar? O que você poderia dizer sobre maio? O William, nos nossos estudos, o maio ele tem um comportamento bastante aberto ainda, tá? A gente vê um maio abrindo, né? Hoje, no dia da gravação, a gente está falando na quinta-feira, dia 29, nós estamos tendo o PMO, que é a reunião de planejamento da operação do próximo mês. Então, todos os parâmetros de entrada do modelo, eles estão sendo definidos hoje. E aí a gente tem a primeira rodada de preços já válidos para maio. A nossa expectativa é que hoje nós tenhamos preço entre 130 e 135 reais por megawatt-hora, caso nós não tenhamos nenhuma surpresa de parâmetros dentro da reunião do PMO. Tá? Então, o que eu posso te dizer? Que maio ele tem uma tendência de abertura baixa, mais baixo do que os preços que nós estamos experimentando hoje. Tá? Porém, o comportamento do modelo durante o mês ele está muito atrelado às chuvas de sul. E a gente tem uma perspectiva que o sul não performe muito bem isso hoje, tá? Cenário de hoje, modelos climatológicos que nós temos hoje, tá? A expectativa principalmente dos próximos 15 dias, que são mais assertivos, é que o sul não tem uma performance muito boa. Então, a tendência do preço é começar nesse patamar de 130, 135 reais e terminar na faixa de 240 reais. Então, nós temos a tendência de que o mês de maio seja um mês que fique ali entre 210 e 200 reais de preço médio do mês. Tá? Então, assim, isso mostra o tamanho da instabilidade que nós temos com relação a esses parâmetros, principalmente de reservatórios e carga, que estão impactando fortemente o desempenho dos preços de curtíssimo prazo, né? Entendi. Bom, Brás, falando um pouquinho também do PLD horário, né? Nós estamos partindo para o quinto mês já, né, de funcionamento do PLD horário, né, da implementação dele. Queria saber um pouquinho se a gente já consegue falar o que foi esse período, o que esperar também para o futuro do PLD horário, como que foi na esfera, enfim. Legal. William, a gente tem uma carteira de clientes bem densa aqui, bastante heterogênea, né? Então, nós temos clientes de vários segmentos e a gente acompanha muito de perto o consumo de energia desse pool de clientes, né? O que eu posso te dizer? Com certeza que o PLD horário ele ainda não impacta, em termos de sinal de preço, a vida do consumidor brasileiro. Tá? Então, assim, o consumidor ele não tem ainda a possibilidade de olhar para o PLD horário e fazer algum deslocamento do seu consumo para aproveitar aqueles gaps de preço. Isso pensando pelo prisma do consumidor. Então, o que isso indica? Indica que nós teremos aí um caminho de médio para longo de amadurecimento do setor, e aí focado na ponta consumidora, para que esse consumidor consiga efetivamente aproveitar as oportunidades e efetivamente levar o sinal de preço que o PLD horário dá para a realidade física do sistema, né? Que é o quê? Que é deslocar consumo. Qual que é o interesse, né, de você ter preços diversos ao longo das horas? É você fazer com que, na oportunidade financeira, você desloque o consumo que está muito concentrado hoje, né, no meio da tarde, para madrugada, para momentos onde você naturalmente tem menos consumo de energia e você tem um sistema subutilizado. Agora, pensando em termos do modelo, né, olhando única e exclusivamente para o modelo ele vem tendo um comportamento bastante típico, ou seja, as casas que estão estudando o modelo, elas já estão conseguindo fazer boas previsões. O começo foi um pouco mais difícil. Houveram vários ajustes que foram feitos, tanto pela CCE quanto pelo ONS, e hoje a gente já consegue ter uma perspectiva, pelo menos semanal, bastante razoável do que vai ser preço
os preços horários ao longo das semanas. O que isso traz de novidade? As casas que trabalham com prospecção de preços, elas começam a ter a possibilidade de desenvolver ferramentas para utilização dessas projeções mais assertivas para impactar o consumidor e fazer com que o consumidor, influenciar o consumidor para que ele aproveite financeiramente essas oportunidades. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem um modelo ainda em amadurecimento e a gente tem um consumidor ainda fora do jogo. Então, qual que é o match que a gente está trabalhando hoje? Primeiro, amadurecer o modelo, termos uma confiança bastante grande de que aquelas projeções nossas não darão indicativos assimétricos para o consumidor e trazer o consumidor para dentro desse jogo, que essa é a forma de você efetivamente levar o resultado do modelo para dentro do sistema elétrico, né? Quer fazer o quê? Quer fazer com que o sinal de preço impacte efetivamente no perfil de consumo e alivie o sistema como um todo e beneficie a todos, né? Acho que o PLD horário, ele vem com a promessa de, através de incentivos econômicos, seja para você fugir de um preço horário mais alto, ou seja para você aproveitar um momento de preços mais baixos, esse sinal econômico trazer esse benefício para todo o sistema, né? Fazer com que o sistema fique menos pesado e, consequentemente, com que nós tenhamos otimização dos investimentos são feitos especificamente na rede, fisicamente. Acho que esse é o grande papel do PLD horário. Então, pensando intrinsecamente aqui na esfera, o que nós temos trabalhado? A gente tem desenvolvido muito o nosso modelo de precificação horária. Então, a gente tem equipe dedicada para estudo do modelo computacional, que é o D100, né, que é o modelo computacional que calcula o PLD horário. E aí, depois dessa fase de amadurecimento do nosso modelo, a nossa ideia é que nós passemos a levar oportunidades de produtos para os consumidores. E aí são ganhos adicionais, né? Essa é a grande graça do PLD horário, né? Ela pode trazer ganhos adicionais ao mercado livre, que já traz, por si só, competitividade para esses consumidores. Vocês já têm alguma coisa em vista em termos de um novo produto ou um novo serviço? Enfim, como que está isso? A gente tem uma modelagem de otimização de otimização de utilização do PLD horário. O grande ponto, William, é o seguinte: esse modelo matemático, estatístico, né, ele visa um acoplamento de um consumo que nem sempre ele está apto a sofrer aquelas alterações. Então, assim, apesar de nós termos desenvolvido um modelo matemático de otimização, a gente ainda não consegue, dentro de um ambiente comercial, dizer que aquilo realmente pode virar um produto. Mas a nossa ideia é a seguinte: oferecer aquele otimizador para os consumidores e aí colocar nas mãos dos consumidores as possibilidades de eles terem ganhos extras, né? Então, qual que é o produto que a gente visualiza? Realmente é a oferta de um otimizador para os consumidores, fazendo com que eles utilizem, tenham resultados na contabilização deles, né, que a CCE, que eles tenham resultados efetivamente na contabilização da CCE, e a partir disso que a gente possa montar um modelo de monetização desse produto. A princípio, falar num produto maduro, vou oferecer operação estruturada, etc., é muito incipiente, é muito prematuro. A gente ainda precisa passar por essa fase, entender como que isso vai impactar. Por exemplo, nós tivemos relatos aqui de consumidores que teriam ganhos absurdos em deslocamento de consumo para madrugada, só que eles têm restrições, por exemplo, de RH. O cara tem um aumento absurdo na folha de pagamento em função da jornada dupla, que é o deslocamento de equipes para turnos noturnos, né? Então, essa é uma parte que nós não vemos, né? Então, a gente precisa fazer esse produto a quatro mãos. E é isso que a gente tem tentado fazer junto a alguns dos nossos clientes num ambiente controlado, né? É entender a natureza do consumo desse cara, quais são as dores que ele tem lá do outro lado, e aí levar a nossa inteligência para fazer um acoplamento nesse modelo possível, né? Que seja execuível e promover ganhos mútuos, né? Aí, obviamente, a gente vai poder montar um modelo de monetização a partir disso. Mas antes de resolver essa dor do cliente,
pelo menos aqui para a nossa realidade hoje, é impossível, improvável a gente conseguir alguma coisa. Entendi. Outro serviço, né, podemos dizer assim, que surgiu nesse início de ano, nesses primeiros meses do ano, foi o negócio de derivativo de energia, né, no BBCE. Como que você tem visto isso? Como que você avalia esse mercado? Ele vai trazer novas oportunidades para as comercializadoras? Enfim. Legal. Esse produto, William, é um produto que a gente aposta já faz algum tempo, tá? Então, a gente vem estudando junto a outras casas o mecanismo do derivativo, como que ele funciona, quais seriam os valores que eles poderiam agregar para a operação da comercializadora, o que ele geraria a mais de liquidez no mercado, né? Então, assim, a gente sempre foi entusiasta desse produto. A partir do momento que ele virou uma realidade, ou seja, que a BBCE colocou ele para dentro da plataforma, a gente começou a experimentar alguns problemas de ordem prática. Vou te contar a nossa experiência com relação a isso. Nós tivemos que fazer uma alteração no nosso contrato social em função do objeto social da nossa companhia não estar preparado para negociações de derivativo. Tá? E aí o que aconteceu? Coincidentemente, a gente está num momento onde a JUSESP estava parada, aqui no nosso caso, São Paulo. Né? E aí a gente teve dificuldade de realizar essa alteração no nosso contrato social. Paralelo a isso, a BBCE trabalhou internamente no destravamento dessa condição. E eles conseguiram vencer essa etapa. Então, a gente aderiu à plataforma de derivativos, mesmo sem ter alteração do nosso contrato social. Apesar que nós continuamos com a vertente de que precisamos alterar e conter especificamente essa atividade no nosso objeto social. Paralelo a isso, tem uma questão tributária, que está sendo bastante discutida e estudada. A Abracel tem trabalhado muito intensamente na capacitação dos associados para que todas essas arestas sejam aparadas, mas as questões tributárias, elas ainda afugentam os negociadores do ambiente de contratação. Ou seja, na ordem prática, existiam alguns pontos que os entusiastas do modelo não mapearam, e por isso o produto financeiro ele não decolou nesse primeiro semestre, tá? Mas a gente acredita que isso é um momento de transição. A gente ainda acha que vai haver uma migração bastante grande do produto físico para o produto financeiro, dados os benefícios que ele traz, tá? Você acaba tendo compensações energéticas, você não precisa ter registro na CCE, então você acaba pagando menos emolumentos. Você tem, eventualmente, dependendo da condição que você está, você tem um ou outro benefício tributário daquelas operações, porque efetivamente são operações que não são de suprimento energético. Quando você gira energia dentro de uma comercializadora, muitas vezes você compra de uma comercializadora e vende para outra. Até aquela energia chegar na ponta final, e aí sim você passar a promover a venda de um produto, né, efetivamente como uma comercializadora, você deu 2, 3 giros numa mesma energia. Esses giros, não necessariamente, eles precisam ser feitos através de contratos físicos. Né? Então, essa espuma toda que é criada nesses contratos físicos, né, nesses giros, a tendência é que eles migrem para o mercado financeiro. Além disso, você tem entrada de novos players, né, de uma forma muito menos burocrática, e, consequentemente, você tem aumento de liquidez. Então, a nossa expectativa é que esses sejam os grandes ganhos, tá? Que você tenha um operacional muito mais leve, e que você tenha uma liquidez muito maior nesse ambiente devido à entrada de novos negociadores, que hoje nós não temos. Hoje a gente, para negociar energia, você precisa ter uma série de autorizações, de concessões, de cadastros, etc. Né? Então, assim, a nossa expectativa com relação ao derivativo, ela é bastante elevada e ela é convergente com a expectativa de mercado, tá? O mercado anseia por esse amadurecimento. Então, é um caminho praticamente inevitável, que uma grande parte da negociação física, que, de novo, repito, ela vira espuma, e aí quando eu falo espuma, são esses giros de energia, que ela não foi para a mão do consumidor final ainda, migre para o derivativo de energia. Ops, desculpa. Tá No no fim, mudo. acaba simplificando bastante a operação, né?
Me diz uma coisa, Brás, você falou de questões tributárias, etc. Você podia explicar um pouquinho melhor quais são essas questões, o que está acontecendo? O que acontece, tá, William? Esse assunto ele é um assunto que assim, eu não sou especialista tributário, mas falando de uma forma bem superficial, as comercializadoras, pela natureza dela de serem empresas que intermediam negociações de um produto de alto valor agregado, elas são empresas de lucro real. Ou seja, elas tributam sobre o ganho, e aí elas têm uma carga tributária bastante superior à carga tributária de operações financeiras. Então, qual que é o eventual benefício que você teria migrando de uma operação física para uma operação puramente financeira? Toda essa espuma que é criada, que não é venda de energia, que isso fique claro, tá? Quando você gira energia, você não está vendendo para ninguém aquela energia, ela está saindo de uma comercializadora e indo para outra, e ela precisa encontrar a ponta final. Em tese, toda essa energia transacionada aqui, ela tem uma sobretaxa tributária. Se você transforma isso num produto financeiro, num derivativo de energia, você dá uma finalidade para ele muito mais inteligente e, digamos assim, é muito mais razoável você transformar aquela operação de giro em operações financeiras. Até então, não existia essa possibilidade. Então, tudo que passava dentro de uma comercializadora acabava entrando como compra e venda de energia, como se aquela energia tivesse sido realmente um produto destinado a um consumidor final. E não foi, né? Por exemplo, a Esfera, ela é uma empresa que não vende energia para consumidores finais. Então, naturalmente, toda a nossa transação energética é um produto financeiro, não é um produto físico, né? O nosso net energético, ele acaba todo ficando entre comercializadoras. Então, existe a possibilidade, isso, obviamente, precisa ser amadurecido, estudado, e a Abracel, ela tem trabalhado de uma forma bastante intensa nessa seara para capacitação dos agentes, para que tenha-se um consenso, né, de quais ganhos, eventualmente, nós teríamos na migração dessa operação, que hoje é física, para uma operação financeira. Tá? E aí, William, eu te falo aqui pela Esfera, tá? A gente não toma risco que não seja o nosso negócio. Ou seja, tomar risco tributário para nós é impossível. Logo, a gente não executou ainda nenhum contrato de derivativo, porque enquanto a gente não tiver pacificado esse conceito e validado, a gente acha que qualquer operação que nós fizermos no derivativo, a gente vai ter que classificar ela como uma operação física. Tá? Então, para nós, isso também é um limitador, mas, de novo, com os fóruns que estão existindo, a gente acha que brevemente nós teremos um consenso com relação a essa prática tributária em cima especificamente dos produtos derivativos de energia. Tá? Então, a tendência é que isso vire tudo um produto financeiro. E aí você vai tributar imposto de produto financeiro em cima desse giro, né, dessa espuma que é criada dentro do ambiente físico hoje, que é digamos assim, aquilo ali não é real, né? Aquele giro todo que tem de comercialização, comercializadoras que muitas vezes fazem 1, 2 gigas de energia e na ponta final estão vendendo 200, 300 megas, todo aquele restante foram transações de cunho financeiro, de cunho especulativo, né? Como é feito com outros tipos de ativo, né? Compra e venda de ações, etc. Entendi. Acho que a gente poderia resumir esse momento, acho que tanto do PLD quanto do derivativo, como um momento de experiência, né, de aprendizado, para que o mercado venha a avançar nisso ao longo dos próximos meses e anos, né? Falando um pouquinho de regulação, né, que é um outro tema bem importante na agenda. A gente tem uma agenda regulatória bastante densa, né, esse ano, e um dos principais pontos é a questão, pelo menos para o mercado livre, para as comercializadoras, é a questão da abertura de mercado, né, com consumidores cada vez de cargas menores, etc. Como que vocês têm visto isso? Como que a Esfera Energia tem atuado nesse segmento? Legal.
William, a gente tem uma expectativa muito grande de abertura, da abertura de mercado, tá? Então, assim, a esfera, desde a criação dela, lá em 2015, a gente sempre investiu muito em tecnologia, pensando na abertura de mercado. Porque até então, o mercado ele é um mercado de milhares de clientes. E sendo bastante transparente com você, para você fazer gestão de milhares de clientes, você tem ferramentas prontas, mais baratas, menos custosas, né? Então, todo o nosso investimento que foi feito em sistemas próprios, ele só é justificado se o mercado virar um mercado de milhões de clientes, né? Então, todo esse marco regulatório que tem sido discutido, né? A gente é muito otimista com relação a ele. A gente acha que ele cumpre um papel bastante importante para a nossa economia, né? Ou seja, ele transfere ele transfere riqueza através de uma troca, de uma eficiência na contratação de energia, ou seja, o poder de escolha de consumidores que hoje não tem esse poder de escolha, vai promover ganhos financeiros e, consequentemente, isso vai chegar para as pessoas, vai salvar empregos, vai produzir produtos mais baratos, eficientes, etc. Né? Energia, efetivamente, ela é uma mola motriz da economia. Né? E o Mercado Livre, ele tem se mostrado, dentro desse ambiente aí de milhares de clientes, né? Vamos falar em grandes números. Hoje o Mercado Livre ele é um mercado que é realidade para 15 mil, 20 mil clientes, né? Ele tem se mostrado extremamente positivo, né? Principalmente em momentos onde você tem crises, né? Na crise, o cara tem como o Mercado Livre como uma das tábuas de redução de custo, né? Por que não levar isso para toda a sociedade, né? Então, assim, a própria Bracel, ela vem fazendo pesquisas de opinião pública praticamente anualmente, né? E ela vem colhendo que a opinião pública é extremamente favorável, no sentido de que futuramente nós tenhamos a possibilidade de escolher os nossos fornecedores de energia e, com isso, termos benefícios econômicos, né? Podermos aplicar esse recurso para outros fins, né? Então, a gente é muito entusiasta da abertura de mercado. Obviamente, ela precisa ser uma abertura organizada, né? O mercado elétrico é aquele típico mercado que você mexe numa alavanca e tem impacto em uma outra frente que você inicialmente não imaginou. Por isso que ele tem que ser muito bem pensado, muito bem executado, para que essa transição seja unidirecional. Ou seja, a abertura venha e fique, né? E se amplie, né? Até chegar no baixa tensão, até chegar no consumidor residencial. Então a gente acredita muito nisso. E a Esfera é uma empresa que investe muito em tecnologia de gestão de dados, tá? O grande gargalo para você fazer gestão no mercado aberto é como manipular e tirar informações eficientes e inteligentes e maximizar a sua operação através de dados, né? Inteligência de dados, né? Então, isso é um ponto que realmente é algo que hoje a gente já percebe que muitas empresas têm se movimentado, né? Muitas empresas do nosso setor têm se movimentado nesse sentido, né? E faz todo sentido, né? O mercado ele precisa ser revolucionado por essa, por essa fase tecnológica, né? O mercado elétrico ele é um mercado que ainda não foi impactado, né? Por sistemas computacionais, por softwares, né? E a gente imagina que na onda dessa abertura do mercado, essa vai ser a próxima onda de revolução, né? As empresas que vão se sobressair são as verdadeiras empresas tecnológicas, né? As empresas que conseguirão fazer a transição de empresas de energia para empresas de tecnologia. E nós, da Esfera, a gente já se posiciona como uma empresa de tecnologia há bastante tempo. A nossa maior equipe hoje é uma equipe de desenvolvedores, né? Então, o nosso foco é tecnologia. E aí nós temos toda a bagagem, né? Toda a inteligência de pessoas que vieram do mercado, né? Então, basicamente é isso. A gente acredita muito na abertura desse mercado para milhões de clientes, né? Tem um potencial gigante, né, o mercado. Legal. Brás, vocês já atuam no mercado de varejo? Pretendem atuar? Como que está isso? William, a gente aderiu, né, a nossa comercializadora varejista em 2018. Até então, a gente manteve ela inativa.
A partir de 2020, a gente começou em ambiente controlado a operar o varejo. Então, hoje nós temos 6 clientes que ainda estão em ambiente controlado, a gente está aprendendo junto com esses clientes quais são os perfis, as necessidades, o que esse cliente enxerga de valor dentro de uma operação de varejo, né? O que motiva ele a optar por uma empresa que tenha um atendimento de varejo eficiente, que tenha ferramentas permeando a sua operação, que tenha menos contato humano com ele, né? Então, a gente está aprendendo com esses clientes, nós temos 6 hoje, tá? Então, a Esfera hoje ela já é uma empresa que atua no varejo e já tem empresas representadas por esse produto de varejo dentro da CCE. Porém, a gente ainda não colocou na prateleira esse produto. Por quê? Porque a gente ainda está desenvolvendo ele em ambiente controlado, aprendendo com os clientes, né? E aí a nossa máxima aqui é sempre a mesma, é aprender o mais rápido possível, ou seja, errar e corrigir o mais rápido possível e com o mínimo custo possível, né? Uhum. Mas a gente acredita super nesse novo mercado, tá? Inclusive, existem restrições regulatórias para abertura de mercado, né? Em tese, pela regulação que nós temos hoje, dependendo do tamanho do cliente, ele vai ter que necessariamente ser representado por um varejista para que ele possa operar no mercado livre de energia. Então, é invariável. A gente precisa, se a gente realmente quer ser uma empresa que vai disrupir, que vai ser uma das que participarão da abertura de mercado, a gente precisa necessariamente evoluir esse produto do nosso varejo, e a gente está fazendo isso da mesma forma como nós fizemos todos os nossos produtos, né? Com testes, utilizando as experiências dos clientes, ouvindo muitos clientes, entendendo quais são realmente as dores deles, resolvendo aquele problema e tendo um índice de satisfação que nós consideramos um índice onde realmente aquele produto faz sentido, né? E o varejista hoje é o nosso produto que é um dos nossos produtos que tem a maior expectativa dentro do nosso planejamento estratégico, nosso plano 2025. Entendi. E quando que ele começa a operar, a virar um produto de prateleira mesmo? A nossa expectativa, William, é que no segundo semestre a gente já tenha isso embalado para que nossas equipes de vendas possam trabalhar com esse produto como uma alternativa, tá? Legal. Legal. Em relação, bom, um outro tema que tem sido bastante discutido, né, nessa área de regulação, etc., é a questão da segurança de mercado, né? CCE fala muito, os agentes também discutem bastante. Como que você tem visto essa discussão? Para onde você acha que o mercado deve evoluir nesse campo? Esse tema é bastante complexo, tá, William? Pela natureza do nosso mercado, que ele é um mercado bilateralizado, né? É muito difícil você ter uma visão de quais são os riscos que o seu parceiro de negócio, o seu cliente, o seu fornecedor tomou, né? Então, qual que é a nossa experiência com relação a isso? A gente tem uma qualificação muito grande das contrapartes, pautadas em parâmetros financeiros, basicamente balanços, né? E aí a gente só faz negócio com empresas que têm balanço auditado, por exemplo. Mas também tem um outro pilar muito forte, que é o pilar técnico. A gente faz negócio com pessoas que têm um histórico no mercado. Dificilmente a gente aceita fazer negócio com empresas que são novatas, que têm pessoas que não têm um histórico de mercado, porque a gente, por tudo que a gente já viu, né, de empresas que eventualmente falharam, né, dentro desse mercado bilateralizado, existia ali uma conjuntura entre fragilidade econômica e fragilidade técnica. Nunca foi uma perna só. Nós já vimos empresas que tinham uma pujança financeira, mais uma fragilidade técnica falhar no mercado, e nós já vimos empresas que tinham aptidão técnica, mais uma capacidade financeira muito baixa e também falharam no mercado, né?
Então, assim, basicamente, para a gente se proteger, antes que exista uma política efetiva voltada para a melhoria desses parâmetros de risco entre contrapartes, segurança de mercado, a gente adota esses critérios, e até então a gente tem sido bastante feliz dentro do nosso modelo. O que nós temos visto são discussões, essas discussões elas sempre esbarram na necessidade de você ter, eventualmente, que visualizar, mesmo que minimamente, como que está o balanço energético das casas, né, das empresas. Isso é muito complexo, porque numa condição de abertura de book, por exemplo, você pode explicitar a sua estratégia de trading, e obviamente, as empresas que vivem disso, assim como a Esfera tem uma parte do negócio que vive disso, é bastante custoso para nós promovermos essa abertura. Então, essas discussões, elas sempre são discussões que esbarram, geralmente, nesses parâmetros de sensibilidade de sigilo, né? De sigilo, da informação circular, de como que ela vai ser tratada, de quem vai tratar essa informação, né? Então, assim, sempre é uma discussão muito, muito densa. Falar em evolução, dado que é um tema que nós estamos discutindo há 3, 4 anos, é um pouco otimista, tá? Eu acho que as empresas elas vão ter que se regular bilateralmente por mais um tempo. Infelizmente, nesse tema, assim, a minha percepção ela não é das mais otimistas, em termos de termos uma regulação e uma operação específica para tratamento de risco de mercado. Mas o que eu posso te dizer é que as empresas amadureceram muito. Nós tivemos aí nos últimos 2 anos balanços fenomenais de preço de energia, e eu posso te afirmar, as empresas realmente relevantes do mercado, elas não tiveram nem indícios de problemas de natureza similares ao que nós tivemos no passado, né? Empresas que falharam bilateralmente, que não pagaram suas contas, que deixaram dívidas na Câmara de Comercialização. Isso mostra que houve um aprendizado nesses eventos e que a bilateralidade ela está mais fortalecida, tá? Digamos assim, as empresas aprenderam com aquelas lições ruins do passado. Isso é suficiente para a continuidade do mercado? Não, não é suficiente. Mas essas discussões, a minha percepção é que elas ainda estão num ponto de maturidade bastante baixo, e eu não acredito que a gente vai ter uma resolução rápida, né? A gente teve aí uma iniciativa da B3 de um selo que é super, super bacana, mas, assim, efetivamente, a gente ter uma situação onde nós tenhamos todos os riscos bilaterais mitigados, a gente vai precisar de ter a energia efetivamente como um produto financeiro de muita liquidez para que um agente garantidor entre no mercado, enxergue valor nesse mercado e tome o risco da liquidação desses contratos, tá? Então, eu acho que é uma série de amadurecimentos anteriores que nós precisamos para depois a gente chegar numa solução definitiva e que agrade a todo mundo, que é um agente centralizador de liquidação, né? Essa é a minha opinião, essa é a opinião da Esfera. Legal. Bom, nós estamos chegando ao final, né, de mais um Energia em Debate. Eu gostaria de agradecer a participação do Brás Just. Obrigado, Brás. Bom, o programa Energia em Debate de hoje fica por aqui e nos encontramos novamente em maio. Até lá.